Agora, depois que a gente entende o quanto que é ruim um pecado, o quanto que a gente está se separando de Hashem com o pecado, a gente entende o que a Gemara fala sobre o pasuk que tiste isto, quando uma mulher se desvia do caminho da tzniut, da discrição, a Gemara fala tiste, eu posso ler também tiste, de estude, tolice, que a pessoa só peca com o espírito de tolice, mesmo uma mulher que está prostituindo, quer dizer, a consciência dela não é um nível mais elevado possível, ela poderia controlar o seu prazer se não fosse a tolice. Se ela pensasse no que a gente estava falando aqui, como que ela está indo contra Deus, contra a unicidade de Deus, pior do que a Tumá, pior do que a Avodah Zará, se ela pensasse nisso, ela realmente não ia deixar, a fé pura que ela tem em Hashem, na unicidade de Hashem, não ia querer separar de Hashem, nem se matasse ela. Como a gente já sabe, já falamos, quando tem testes de vida ou morte para ir contra Hashem, as pessoas se matam. Ou até mesmo se curvar sem fé no coração, como a gente já explicou. Então, é óbvio que essa mulher teria força de controlar o prazer da prostituição, por exemplo, que é muito mais leve, vamos chamar assim, o sofrimento, a dor de conter um prazer do que de morrer, Deus nos livre. Então, por que esse pecado a pessoa acaba fazendo com estudo, com a tolice? É exatamente isso, a diferença que tem entre um pecado, que seria, por exemplo, prostituição ou qualquer outro pecado, e se curvar para Avodah Zará, que a gente está indo contra Deus, essa diferença que é um estudo e uma tolice. Qualquer pecado eu estou indo contra Deus. Esse iru, a estudo, essa tolice, ela chega até a parte da chormá da alma. Ela cobre a alma divina, ela não deixa a alma divina se manifestar, mas tem um ponto que é o ponto da chormá, o ponto da essência, como a gente já explicou em outros capítulos, que nesse ponto, quando chega um teste, chega alguma coisa, a alma divina não deixa ela ir contra Deus. Mas a verdade é que até mesmo um pecado simples, né, até mesmo, entre aspas, né, até qualquer coisinha pequena que é contra a vontade de Hashem, também a pessoa está se separando de Hashem. Então ele está no máximo da separação da sua unicidade, é pior do que a clipar, como a gente falou, e pior do que todas as coisas desse mundo que recebem do lado negativo. Por exemplo, animais impuros, aves impuras, insetos. Então, eles estão fazendo a função deles. Eles foram criados como insetos, eles são impuros. O porco, ele foi criado como porco, ele é taref, mas ele está fazendo a função dele. Quando nós não estamos fazendo a nossa função, é pior ainda. Como nossos sábios dizem pra gente, até o mosquito viu antes que você. Quando o ser humano começa a se achar, peraí, você foi criado por último. Até o mosquito vem antes. O que é um mosquito? O mosquito, ele machnis venomotzi, ele introduz e não tira. Ele nem defeca. O que quer dizer isso? A pessoa que só quer pegar para si e não produzir nada. É a pior clipar, que é totalmente contra a Kedushá, que a Kedushá é o que? É ajudar as pessoas. É anulação para Hashem. E aqui é o contrário, ele quer colocar tudo para si e nada para fora. Então, mesmo esse inseto, diz nossos sábios, quando o ser humano peca, até um inseto desse vem antes que você, porque ele está fazendo a função dele, mas com uma clipar muito baixa. Até mesmo animais ferozes, por exemplo, que eles não fazem nada diferente do que Deus mandou. É verdade que eles não sentem isso, não tem uma alma, não tem um ser pensante igual a nós, mas eles têm um instinto, uma alma, um mazalo, uma coisa deles ali, que realmente faz eles cumprirem tudinho, porque eles respeitam Hashem. Como está escrito que Hashem vai colocar o medo dos animais, como está escrito que o medo de vocês vai estar sobre os animais. Quando o ser humano ele é ser humano, o animal não domina, não ataca. A não ser se o animal vê que aquele ser humano parece como um animal. Quer dizer, pela Torá, o animal ele sabe que o ser humano é mais elevado e ele não vai machucar ele. Mas quando o ser humano se comporta como um animal e realmente faz tudo errado, então aí que o animal feroz pode atacar. Como tem várias histórias de Tzadikim, que o semblante de Deus não sai da face deles, porque eles não fazem pecados. Então, os animais ferozes, eles são submissos a eles. Não só que não atacam, eles até ajudam, como a história de Daniel na Cova dos Leões e outras várias histórias. Então, conclusão disso tudo, a pessoa que peca, vai contra a vontade de Hashem, mesmo um pecado pequeno, ele está indo totalmente contra a unicidade de Hashem. Ele é pior do que os animais impuros, do que os insetos. Ay